Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toquem no sininho e toquem também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem, compartilhem. Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão disseram eles: Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério e se casar com outra, comete adultério, e que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também cometerá adultério. Mateus 19, 3-9. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para permitir a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há em todo o mundo e até mesmo na cristandade dois países em que elas sejam rigorosamente as mesmas, e nem há um sequer em que essas condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. O resultado disso é que, pela lei civil, o que é legítimo num país e numa época é adultério noutro e em outro tempo. Isto em razão de ter a lei civil por objetivo regular os interesses das famílias da sociedade, e esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países apenas o casamento religioso é legítimo, e em outros é preciso acrescentar-lhe o casamento civil, e em outros, enfim, o casamento civil é o bastante. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois ao invés de um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei do amor foi sempre levada em conta? De maneira nenhuma. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres que se atraem mutuamente, eis porque, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho,
da vaidade, da ambição, em resumo, a satisfação de todos os interesses materiais. Se tudo corre bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas então estão bem cheias, disse que os esposos estão bem, e que, por isso, devem ser bem felizes. Contudo, nem a lei civil, nem tampouco os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor, se esta lei não presidir a união. Disso resulta que, muitas vezes, o que se uniu à força se separa por si mesmo, e que o juramento que se pronuncia aos pés de um altar se torna uma falsidade, se é dito como uma fórmula banal, e então surgem as uniões infelizes, que acabam por se tornar criminosas. Infelicidade dupla, que seria evitada se nas condições do casamento não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse: sereis somente uma só carne, e quando Jesus disse: não separareis o que Deus uniu, isso deve ser entendido segundo a lei de Deus, que não se altera jamais, e não conforme a lei variável dos homens. Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal. Deus abençoe, um grande abraço.